Ok. Muito boa tarde então a todos e agradeço então a presença. Chamo-me Filipe Pereira e serei o orador de hoje então deste webinar, Cálculo de linhas para carregamento de veículos elétricos. Pretende-se que com este webinar possam escolher a linha de carregamento mais adequada para veículos elétricos e para esse efeito irei então apresentar soluções que a Prysmian Group possui para o efeito. Uma breve apresentação da empresa. A Prysmian Group é uma empresa líder mundial em cabos de energia e telecomunicações, tem cerca de 140 anos de experiência. Tem a sede central em Milão. O grupo está muito bem posicionado de forma sólida nos mercados de alta tecnologia, tem uma ampla gama de produtos, serviços, consultoria e também um elevadíssimo conhecimento de mercado. Além disso, é também uma sociedade anónima listada também na Bolsa de Valores. Desde 2018 que está fortemente presente em Portugal, graças à aquisição da General Cable Selcat e com uma clara também vocação para liderar o mercado, tendo em conta a vasta experiência, o know-how e a vontade também de servir o melhor possível. Além da General Cable, o grupo possui outras duas marcas, a Prysmian e a Draca, sendo esta última marca especializada em soluções mais para telecomunicações. Ora, antes de passar em concreto para o cálculo de linhas de carregamento de veículos elétricos, gostaria de introduzir alguns conceitos sobre esse mesmo carregamento de veículos elétricos, que acho que é importante para tentarmos aqui uniformizar e introduzir certos tópicos que serão importantes para a compreensão de como se poderá fazer então esse dimensionamento. Ora, fala-se muito num conceito de box a nível de carregamento de veículos elétricos, na parte doméstica. Então a box o que é? Não são mais carregadores, permite fazer o carregamento a nível doméstico de carros elétricos. Portanto, estas boxes podem ter várias potências e podem ser comercializadas com ou sem cabo ou sem tomada. Temos várias opções disponíveis, algumas delas têm aplicações próprias e que permite também gerir um bocadinho de como está a ser feito o carregamento, por exemplo, através de um smartphone. Desta forma, conseguimos também efetuar um controle dessa mesma bateria do veículo elétrico em questão. Qual é que será a potência mais adequada para um posto de carregamento para um veículo elétrico? Ora, a potência dos carregadores vai variar em função do tipo de instalação que possuímos nas nossas habitações. Tipicamente, a nível da potência do carregador, estas variam de 2,2 kW, temos também 3,7, 7,4, 11 e 22. Se for numa potência de carregador 2,2, aí a nível dispositivo trata-se apenas de uma tomada reforçada. A partir da 3,7 em diante temos que ter um carregador. Ao nível da autonomia de recarga, por hora de recarga, portanto, isto varia mais ou menos, no primeiro caso, em 15 km por hora, que pode ir ascender até aos 150 km por hora se o carregador for de 22 kW. A autonomia de recarga em 8 horas de carga varia dos 120 km para 2.2 até aos 1200 km para 22 kW. Ao nível da tensão, no caso da potência de 2.2 e 3.7 e 7.4 podemos ter monofásico, 230 volt. No caso do 11 e de 22 kW temos que ir para 400 volt trifásico. E a intensidade de corrente também depois varia em função da potência do carregador, começando nos 10 A para 2.2 kW, indo até aos 32 A para uma potência de 22 kW. Qual é que será então a potência para um posto de carregamento para veículo elétrico? Como escolher então essa mesma box e esse também carregamento para o veículo elétrico? Ora, em primeiro lugar, em relação à box, como sabemos, nem todos os carros têm a mesma potência de carregamento. Há os híbridos plug-in, que normalmente não podem carregar a potências superiores a 3 kW. Grande parte da maioria dos carros elétricos não pode carregar em trifásico e a sua potência está limitada então a 7.4. Então aqui a utilização do veículo vai determinar a frequência de carga e também o tempo necessário para
efetuarmos um carregamento completo. Quanto tempo então poderá demorar esse carregamento do meu veículo? Ora, em média, normalmente, os veículos elétricos têm um consumo que ronda os 20 kWh por cada 100 km percorridos. Portanto, isto, para uma média de 30 km diários, são necessárias 3 horas de carga completa no carro. E para isso temos que utilizar uma tomada reforçada ou então 2 horas se conectarmos a um posto de carregamento de 3.7 kW. De frisar que hoje em dia o mercado oferece uma grande variedade de carregadores. A principal diferença reside na potência, que é isso que vai, para todos os efeitos, determinar o nosso tempo de carga. Um posto de carregamento, se for dimensionado, portanto, por uma forma excessiva, isto é, se for utilizado uma potência mais excessiva, supõe o quê? Um custo de material, uma instalação superior e a possibilidade de termos que aumentar também a potência elétrica contratada que temos nas nossas habitações. Portanto, o que se aconselha é que escolham sempre uma box adequada caso a caso, portanto, de acordo com a necessidade em causa para o carregamento do veículo elétrico. Qual é que será então a potência contratada ideal para carregarmos um veículo elétrico? Ora, normalmente a potência que nós utilizamos para a alimentação dos nossos equipamentos de instalação elétrica tipicamente deve ser inferior à potência do contador de energia. Portanto, se a potência utilizada que nós temos nas nossas habitações ultrapassar a potência contratada, a potência de consumo, não é? O disjuntor de controle de potência vai disparar. Portanto, a potência do contador de energia que nós temos deve ser sempre pelo menos superior à potência da box que devemos instalar. Esta é uma das regras. Por exemplo, se quisermos instalar em casa um carregador de 7.4 kW, portanto, o que se aconselha é que tenham pelo menos uma potência de 10.35. Portanto, há aqui também alguns aspectos importantes que quero referir, que é informar portanto, os participantes do webinar de que é importante que a instalação elétrica deverá estar nas devidas condições e para isso é que será necessário garantidamente uma verificação da instalação elétrica. Portanto, isto é importante para garantir a segurança da instalação. A nível das potências, há aqui alguns aspectos importantes que convém referir. Para instalar um carregador de 11 ou de 22, o contador de energia tem que ser trifásico e a potência deve ser superior à do carregador. Ora, se pretendermos instalar uma box de 3.7 kW, a potência contratada deverá ser de 4.6 ou 5.75 no mínimo. Se pretenderem uma de 7.4, temos que ir para 10.35 mono, no mínimo. Se já formos para os 11 kW, então aí terá que ir para os 13.8 em trifásico, no mínimo. E se for uma box de 22 kW, então aí teremos que ir para os 27.6 kVA trifásico. Agora, uma questão que também tem surgido, que é necessário então aumentar a potência do meu contador para carregar o meu veículo? Ora, o carregador do veículo elétrico não vai ser o único ponto de consumo da nossa instalação. Temos mais aparelhos. Por exemplo, a potência de um forno elétrico anda à volta dos 2 kW, 2.5 kW. E, por exemplo, a potência de aquecimento de um esquentador elétrico pode ultrapassar, por exemplo, os 5 kW. Ora, se tiverem alguma questão ou não terem bem a certeza de qual a melhor potência que deverão contratar, portanto, existe a possibilidade, de acordo com os consumos que têm atualmente, é utilizar uma ferramenta de análise de consumo gratuito que tem a ERSE, Entidade Reguladora de Serviços Energéticos em Portugal, para ter então uma ideia de qual a potência contratada ideal para a vossa instalação, sabendo que têm que albergar o carregamento do veículo elétrico. Se quiserem carregar o vosso veículo e utilizar os aparelhos elétricos que têm de consumo nas vossas habitações ao mesmo tempo, então aí
tem que ter uma potência de contador muito superior ao somatório de todos estes consumos existentes e que vão também, para os efeitos, vão existir na habitação com o carregamento do veículo elétrico. Normalmente usa-se, por norma, a possibilidade de carregar o veículo durante a noite, quando os outros aparelhos estão desligados, por causa da questão dos consumos. Se pretenderem carregar de noite, nem sempre é necessário prever uma potência elétrica igual. Se carregarem durante o dia, por exemplo, se tiverem o aquecimento elétrico ligado, pronto, aí deverão ter que obrigatoriamente aumentar a potência contratada. Agora, de acordo com o tipo de habitação, acima de tudo com a área e o tipo de aquecimento que existe, se for uma habitação, uma superfície que tem aproximadamente 60 metros quadrados, um aquecimento a gás ou elétrico, a potência elétrica recomendada sem ter carregador é de 6.9. Se formos usar um carregador de 7.4, então aí, mas se for para a noite, aconselha-se a 10.35. Então, mas se for para utilizar durante o dia, aconselha-se uma potência de 13.8. Se a superfície então já for dos 80 aos 100, então aí já estamos perante, por exemplo, um aquecimento a gás. Sem carregador mantém-se no 6.9, mas se formos para um carregador de 7.4, então à noite 10.35 e se for durante o dia 13.8. Numa superfície de 80 a 100 metros quadrados, com aquecimento elétrico e esquentador elétrico, então aí sem carregador já passa para 10.35, com 7.4 à noite 10.35 e com 7.4 durante o dia 13.8. Se já tivermos uma área de superfície superior, a rondar os 150 metros quadrados, e aquecimento elétrico e esquentador elétrico, então aí vamos ter uma potência elétrica sem carregador de 13.8, a de 7.4 de noite já passa para 13.8 e de 7.4 em diante já pode passar para 17.25. Há aqui algumas orientações e regras por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia que são importantes referir, que é baseado nestes despachos e nestes guias técnicos que devem ser desenvolvidas todas as soluções para carregamento de veículos elétricos. O primeiro é um guia técnico das instalações elétricas para a alimentação de veículos elétricos, que foi um documento de caráter informativo e orientador, que nos dá muita informação importante, tanto na concepção, no projeto, na execução de instalações elétricas, neste caso para a alimentação de veículos elétricos. Depois houve um conjunto de despachos emitidos pela Direção-Geral de Energia e Geologia. O primeiro é o despacho número 19, DG/2021, em que autoriza as entidades inspetoras de instalações elétricas reconhecidas pela Direção-Geral de Energia e Geologia, com experiência na área de instalação elétrica de serviço particular tipo C, a inspecionar então as instalações dos postos de carregamento de veículos elétricos alimentadas por redes privadas de baixa tensão pertencentes à instalação do consumo do tipo B. Um outro despacho, número 24 de 2019, estabelece os procedimentos para certificar e inspecionar pontos de carregamento de veículos elétricos ligados à rede da mobilidade elétrica e também estabelece os modelos dos atos de vistoria e inspeção a estes postos de carregamento. O despacho número 26 de 2017 estabelece também os elementos que constituem, dentro da parte de um projeto simplificado. Este projeto, qual é o grande objetivo? Tentar representar a instalação elétrica para verificar o cumprimento das normas de segurança aplicáveis, neste caso pelas entidades licenciadoras, fiscalizadoras, inspectoras e também técnicos responsáveis. Quais são as potências e tomadas adequadas para o carregamento de veículos elétricos? Ora, a Mobi.e, que é a rede de abastecimento de mobilidade elétrica nacional, não aconselha a utilização de tomadas convencionais para o respectivo carregamento. Ora, a corrente que é utilizada numa tomada, a corrente que circula numa tomada doméstica, na volta dos 2.3 kW, não tem potência suficiente para carregar este tipo de veículos. Portanto, tem uma limitação de corrente. É por isso que normalmente, e é isso que deve ser feito, todos os veículos elétricos vêm com um cabo para carregar a bateria numa tomada normal, desde que esteja também ligada à terra. Então, trata-se de uma tomada de modelo Chuco, que tem um sensor de temperatura integrado, o que ajuda a evitar também o sobreaquecimento da instalação quando está a ser feito o carregamento do veículo elétrico.
tem aqui uma imagem na apresentação de uma tomada que está em sobreaquecimento, uma tomada normal, do tipo doméstico, que nós conhecemos, daquela 16 ampere, através de uma câmara termográfica que fez essa inspeção, analisou o seu funcionamento e verificou-se que havia um sobreaquecimento após vários ciclos de carga diários. Portanto, temos aqui um exemplo de uma tomada de carregamento e do respectivo cabo aqui da General Cable. Esta tomada tem do lado do veículo uma ficha Type 2, ou Manex. Trata-se de uma ficha comum, normalmente para carregamento sem corrente alternada, só que por questões de segurança, estes adaptadores estão normalmente limitados a uma intensidade de corrente de 10 A. Ora, ao ter esta característica de segurança, está-se a garantir um bom funcionamento, mesmo que se trate de uma instalação elétrica com algumas lacunas, uma instalação elétrica fraca. A nível de tomadas, portanto, nós temos aqui alguns exemplos de tomadas. Portanto, aquela tomada na parte superior que nós vemos na imagem é uma tomada para uso doméstico e análogo, compatível com carga de veículos elétricos em modo 1 ou em modo 2. A norma de fábrica é a norma portuguesa 1260. Normalmente é 16 A, 250 volt, com 2 polos, mais o terra. Depois temos uma outra tomada. Esta para uso industrial também é compatível com a carga de um veículo elétrico, também em modo 1 ou modo 2. Normalmente estas tomadas seguem, portanto, as normas da série EN 60309 e depois aqui há várias tomadas de acordo com a corrente em questão. Depois temos ali um outro exemplo de tomada de corrente dedicada para a carga de veículos elétricos em modo 3. Esta aqui segue a norma, portanto, 62196-2, é uma tomada tipo 2. Depois também temos a de 70 A e a de 63 A. De referir aqui que a nível de tomadas, de acordo com as regras técnicas de instalações elétricas de baixa tensão, nas zonas onde o público tem acesso, nos estabelecimentos também recebendo público, em locais de habitação, as tomadas da corrente estipuladas, não superior a 16 A, devem ser do tipo tomadas com obturadores. Okay? Quando for da corrente estipulada superior a 16, então aí as tomadas, se não forem do tipo tomadas com obturadores, devem ter garantidamente uma tampa. Okay? Em locais apenas acessíveis, chamamos de BA4, pessoas instruídas, e BA5, pessoas qualificadas, é admissível a instalação de tomadas sem obturadores, só nesse caso. No modo de carga 1 e 2, que está aqui referenciado nesta descrição das tomadas, é proibido que o veículo elétrico possa alimentar a instalação fixa. A nível de identificação e marcação, a aparelhagem utilizada nas instalações elétricas de alimentação de veículos elétricos tem que ter claramente a identificação, por meio de uma placa ou um outro meio apropriado, e que permite identificar logo de imediato que trata-se de um posto de carregamento. Portanto, neste caso, deve-se utilizar sempre a sigla VE ou a marcação, de acordo com o modelo 11i, que é o anexo do Decreto-Lei 39/2010, o equivalente, que é este símbolo que aqui vem de carregamento, um posto de carregamento para um veículo elétrico. Agora, se pretendermos fazer o carregamento de veículos elétricos num condomínio, portanto aí a lei que existe neste momento é clara, quer seja a ligação ao quadro elétrico do condomínio, neste caso, quando for possível, quer seja pela instalação de um carregador doméstico de parede ligado ao quadro comum do condomínio. Portanto, aqui, o que é que temos de fazer? Tem que se identificar o consumo efetuado pelo condomínio, ou ainda a solução de carregamento, de um carregador que nós denominamos detentor de ponto de carregamento, que só pode ser ativado com um cartão CEME, que é o Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica. Sendo que, neste caso, o consumo em kWh vai sempre ser atribuído a esse CME, associado ao cartão do condómino, que não, e acima de tudo, não influenciando o consumo comum desse mesmo condómino.
Esta opção, apesar de necessitar de uma ligação à entidade gestora da rede de mobilidade elétrica, é a GME, atualmente a Mobile.e não requer a intervenção de um operador de pontos de carregamento. Portanto, o que torna aí o investimento num carregamento de veículo elétrico um pouco mais acessível. Ora, todas estas opções que aqui falamos e toda a instalação deve ser sempre garantida por um eletricista certificado e que garantam também a segurança da instalação e, no final, o seu correto funcionamento. Ora, como disse, os documentos legais que suportam a instalação de um carregador para veículos elétricos é o nosso Decreto-Lei 90/2014, que altera o Decreto-Lei 39/2010, o Guia Técnico das Instalações Elétricas para a Alimentação de Veículos Elétricos e também os requisitos mínimos para a elaboração de projetos que dão cumprimento à legislação que existe à mobilidade elétrica. Ainda a nível de carregamento de veículos elétricos, a nível de condomínios, há aqui informações importantes a reter, que se porventura os edifícios construídos após 2010, é obrigatória a pré-instalação, que permite então termos a ligação entre cada fração desse condomínio e o respectivo lugar de garagem ou parqueamento. Ora, isto depois vai dar origem a que o processo de instalação de um carregador seja mais facilitado, neste caso um carregador de um condomínio, no seu lugar de estacionamento e não vai interferir com as zonas comuns. Depois, as opções aqui referidas, estamos a falar de uma forma geral a todos os edifícios construídos antes de 2010. Portanto, as opções aqui que foram referidas, estamos a referir às generalidades dos edifícios. Essas instalações devem ser feitas sempre por pessoal devidamente certificado, com experiência em instalações anteriores, e que neste caso os condóminos podem sempre pedir uma avaliação prévia do local, para que depois, quando forem fazer o pedido à administração do condomínio, possam fazer com total segurança. O que é que nos diz a lei sobre os carregamentos em condomínios? Ora, o diploma que rege as instalações elétricas nas garagens dos condomínios só prevê situações muito especiais para tentar recusar a instalação de sistemas de carregamento de veículos elétricos. Portanto, o regime jurídico da mobilidade elétrica rege as mais variadas situações e num prédio em que os condóminos tenham lugares de garagem e queiram fazer uma instalação para o carregamento, devem comunicar essa intenção à administração do condomínio e obter então essa aprovação. Okay? Portanto, eram estes conceitos que eu vos queria apresentar, de uma forma geral, e agora íamos passar para a parte do dimensionamento. Ora, tenho aqui dois exemplos para vos apresentar, a nível de instalação de sistemas de carregamento para veículos elétricos. O primeiro será como efetuar então o cálculo em baixa tensão para um circuito para um veículo elétrico numa moradia unifamiliar. Ora, nós aqui num sistema de carregamento para um veículo elétrico em moradia unifamiliar, o que é que nós precisamos? Acima de tudo, precisamos do nosso posto de carregamento mural e precisamos ter então o nosso quadro elétrico para fazer esse mesmo carregamento do veículo. Ora, no caso de um carregamento para um veículo elétrico em moradia unifamiliar, temos aqui exemplo de instalações de acesso privativo, ok? E uso exclusivo, e que são alimentados a partir de uma instalação individual em edifício em que não tem instalação coletiva e não tem box. Portanto, nós temos aqui estas soluções que aqui estão descritas. Temos ali a opção solução 1, 2 ou 3. No caso da primeira solução, que está identificada com B, com tomada, portanto, estamos a falar de uma tomada com dispositivo de corte instalado, na proximidade imediata, portanto, por isso podemos ver a secção 3.1.6 das regras. É a solução preferencial quando for conhecido o tipo de veículo elétrico. Podemos optar pela solução com um posto de carregamento na situação C, e depois temos ali a opção E, que é a solução com caixa de derivação para futuras ligações de um posto de carregamento ou de uma tomada com um dispositivo de corte na proximidade imediata.
ver também a secção 3.1.6 das regras. Esta é a solução preferencial quando não for conhecido também o tipo de veículo elétrico que pretendemos carregar. Também temos aqui um exemplo de solução de carregamento de veículos elétricos em moradias unifamiliares, mas estamos perante um exemplo de uma instalação de acesso privativo, na mesma de uso exclusivo, alimentada a partir de uma instalação individual, mas neste caso em edifício sem instalação coletiva, mas agora com box. Okay? No caso, podemos optar pela solução 1, que é através de uma tomada. Podemos optar pela solução 2, em que ali está designado, entre parênteses C, através de um posto de carregamento. Ou então podemos optar pela solução D, uma solução com caixa de derivação, com futura ligação de um posto de carregamento ou de uma tomada com dispositivo de corda instalado, no quadro local. A nível de condições técnicas, o que é que temos aqui que garantir? Ora, a alimentação tem que ser feita a partir do quadro geral de habitação ou de um quadro parcial. Este circuito tem que ser dedicado com proteção diferencial e disjuntor. Tem que -se também assegurar a secção adequada dos cabos, a montante do ponto de ligação. Vamos já falar a seguir qual é a secção mais adequada. Garantir a seletividade das proteções no quadro parcial e no quadro de entrada. Isto tem que ser garantido. Também tem que estar reunidas condições técnicas para permitir uma ligação Wi-Fi ou LAN para gestão de carregamento num aplicativo, por exemplo, ligar ou para desligar ou para ver o tempo de carga, consumos. Opcionalmente, podem instalar um controlador de gestão de energia. Ter em conta, muito importante, em consideração o risco de descargas atmosféricas através das regras técnicas de instalações elétricas de baixa tensão, a secção 321.13, e a instalação recomendada de um DST, de um descarregador de sobretensões. Quando aplicável, também prever o equipamento de contagem de energia elétrica e respectiva sinalização do circuito em causa, ok? Para isso podem ver sempre os esquemas técnicos ou no guia técnico da Direção-Geral de Energia e Geologia. Ora, vamos então ver como é que foi feito o cálculo da secção através da intensidade corrente admissível. Vamos partir do pressuposto que estamos perante uma instalação com a existência de caminhos de cabos ou com a colocação de cabos à vista fixados por braçadeiras, que são sempre normalmente instalações ou exemplos de instalações com execução muito mais fácil para uma instalação futura para carregamento de veículo elétrico. Então, para isso, a Prysmian Group tem então o cabo indicado para isso, que é o cabo Excellent classe 750 volt 07H07Z1-K. É um cabo para ser montado, neste caso em tubo, com montagem à superfície, e seguindo as regras técnicas teremos que optar pelo método de instalação do tipo B. Portanto, este cabo tem ali um link que podem depois clicar e automaticamente aparece a ficha técnica com todas as suas características, sendo este o cabo indicado para este tipo de instalação. Ora, vamos então partir do pressuposto que estamos perante uma instalação monofásica, 230 volt, estamos perante um circuito de 3.680 watts, isto é, 16 ampere, corrente φ1, e temos aqui um comprimento de instalação de mais ou menos 28 metros. É um exemplo apenas, meramente indicativo. Neste caso, para fazermos então o cálculo da secção por intensidade permitida, vamos então optar pelo sistema de instalação B, segundo as regras técnicas de instalações elétricas de baixa tensão, em tubo, com montagem à superfície, e indo então às regras técnicas, temos então este sistema de instalação, que segundo as regras tratam-se de condutores isolados em condutas circulares, tubos montados à vista. Seguindo a tabela que nós temos disponíveis nas regras técnicas, vamos então pelo cálculo de intensidade máxima admissível. Ora, o que é que nós temos que verificar? Vamos verificar então
qual a secção, ok? Se a secção será mais adequada ou não, tendo em conta o tipo de instalação e o cabo que nós iremos usar. Neste caso, nós iremos ter uma instalação do tipo B, cabo PVC, portanto, indo para os 24 A, é sempre a corrente superior à 16, que vimos tendo em conta a potência, dá-nos então uma secção de 2,5 milímetros quadrados, portanto, o que está ok. Portanto, a secção de 2,5 é suficiente. Agora, temos também que analisar o cálculo da secção também pela queda de tensão. Ora, o que diz a norma é que a queda de tensão máxima permitida é de 5%. Então, a queda de tensão entre a origem da instalação e o ponto de conexão do veículo elétrico não deve ser superior a 5%. Então, fazendo os 5% de 230 dá 11,5 volt. Fazendo o cálculo da secção, mesmo com esta queda de tensão, daria 1,6 milímetros quadrados, portanto, os 2,5 estão ok, portanto é a secção adequada. Aqui sabendo que nesta fórmula o Rho significa a condutividade do cobre a 70 graus Celsius, que é sempre o caso mais desfavorável. A nível do valor de corrente do dispositivo de proteção. Ora, se nós estamos perante uma instalação de 230 e se nós estamos perante uma corrente de 16 A, portanto, é essa a corrente que é esse o valor da corrente que deve ter o nosso dispositivo de proteção para a nossa instalação de carregamento de veículo elétrico, tendo em conta a potência de 3680. Nas instalações coletivas em que se verifique o carregamento do veículo elétrico é feito nos anexos às frações, ou boxes, e a alimentação destas instalações tenha origem no quadro de entrada dessa respectiva fração, pode ser necessário que a potência de dimensionamento dessa mesma instalação seja superior aos valores mínimos indicados na secção 801.5.2.2 das regras técnicas. Nestes casos, os fatores de simultaneidade terão que ser sempre os que correspondam à aplicação do quadro 803A das regras técnicas. O valor, então, tendo em conta o valor das correntes estipuladas para o dispositivo de proteção, essa ligação desse carregamento do veículo elétrico deve ser feita por meio de um circuito dedicado. O circuito da alimentação deste posto de carregamento ou de uma tomada para alimentar consumos eventualmente auxiliares. A secção mínima não deve ser inferior a 2,5, ok? Está descrito na legislação. E com vista também a garantir uma continuidade do serviço dentro dos valores expectáveis, o circuito que alimenta o veículo elétrico não deve ser afetado pela falha de outros circuitos. Okay? É o que diz a legislação. Agora iremos ver um exemplo de cálculo de baixa tensão. Neste caso, para carregamento de um veículo elétrico, mas num edifício em instalação coletiva. Ora, aqui estamos perante um edifício multifamiliar novo existente. Então, nós aqui o que é que temos que garantir nesta instalação? Portanto, vamos ter uma tomada compatível com o carregamento do veículo elétrico, em um. Depois, ali no ponto número 2, temos de ter um posto de carregamento mural. Temos de ter um quadro parcial, que ali está designado como 3. Estamos também aqui a apresentar um exemplo de um sistema de controle de cargas, com o número 4. Depois, como se trata de um edifício de instalação coletiva, temos de ter um quadro de serviços comuns, com a designação de 5. Depois, como 6, temos de ter o quadro de entrada. E depois, no A, podemos ter box individual. E depois, também no B, podemos ter então um parqueamento comum. Ora, sendo um edifício multifamiliar novo ou existente, por razões económicas, e também para evitarem terem que andar a fazer investimentos desnecessários, pode-se admitir que a instalação para o carregamento de veículos elétricos não seja inicialmente, ou neste caso na fase inicial, seja realizada em todos os lugares do edifício. Mas deve ficar preparado para depois, futuramente, poder ter essa instalação desse mesmo local específico para o carregamento, ou ter um ponto de conexão para o veículo elétrico. Temos aqui, nesta imagem, um exemplo de uma instalação de acesso privativo e de uso exclusivo, em que é alimentado
a partir do quadro de serviços comuns da instalação coletiva e com box. Portanto, aqui nós podemos optar pela solução 1, com uma tomada, ou então depois temos a opção B, em que nós temos um posto de carregamento. Portanto, pode ser feita dentro destas duas formas. Condições técnicas para haver este tipo de instalação, a nível de instalação coletiva. Temos aqui do lado esquerdo, no vosso ecrã, tem um esquema genérico de ligação. A nível de condições técnicas, ora, a alimentação a partir de redes de baixa tensão, monofásica ou trifásica, pode ser feita nas seguintes alternativas. Solução 1, construção nova. Então aí a alimentação vem direta ao quadro geral do edifício. Podemos ter a solução 2, que é a criação do circuito elétrico dedicado para cada ponto de carregamento. Ou depois temos uma solução 3, que é a derivação de um circuito existente através de uma nova coluna de distribuição destinada única e exclusivamente para este fim. Devem garantir, aqui neste caso, o valor adequado de ligação à terra, ver os guias técnicos. Também devem garantir a secção adequada dos cabos, a montante deste ponto de ligação, sob pena de haver problemas. E garantir que existem no posto de carregamento e a montante as proteções sejam adequadas para a segurança das pessoas, de bens, seguindo sempre o guia técnico, a Direção-Geral de Energia e Geologia e também, é bom frisar, as instruções do fabricante do posto de carregamento. Convém também ter, neste tipo de situação, a nível de instalação, de uma instalação coletiva, uma ligação Wi-Fi ou LAN, para podermos ligar, desligar, ver o tempo de carga, consumos. Aqui deve-se usar preferencialmente um sistema de controle de cargas, por exemplo, um DLM, que é um Dynamic Load Management. Ter também em consideração a instalação de um descarregador, ok? De subtensões. Aqui também convém ter a autenticação de utilizadores através de cartões ou identificadores RFID. E, quando aplicável, prever sempre o equipamento de contagem de energia e a respectiva sinalização desse mesmo circuito de carregamento. Ora, a nível de contexto regulamentar, se for um edifício novo, numa instalação coletiva, a potência mínima a considerar por ponto de conexão do veículo elétrico não pode ser inferior a 3.680 VA. Ora, deve ser considerado o número mínimo de lugares, nós chamamos de N, com um arredondamento sempre acima, ao número inteiro mais próximo. Então, esse valor do mínimo do número de lugares é dado por 0,8 mais 0,2 vezes N. E o que é o N? O N é o número total de lugares de estacionamento que o parque vai ter, deduzido do número de boxes alimentadas diretamente das respectivas frações. Há aqui um ponto importante que quero referir, que é, para os parques de estacionamento de grande dimensão, com capacidade superior a 400 veículos, o número de lugares destinado ao carregamento de veículos elétricos, N, é sempre limitado a 41. Vamos então aqui a um exemplo de um dimensionamento de um sistema de carregamento para veículo elétrico numa instalação coletiva. Vamos supor que estamos perante um edifício com 20 apartamentos, ou 20 vivendas, 2 locais comerciais de 50 metros quadrados e também 41 lugares de garagem. Há aqui que referir que há um mínimo obrigatório, isto é, a Direção-Geral de Energia recomenda que seja efetado ao carregamento de veículos elétricos, logo na fase inicial, 50% da potência mínima considerada para este fim. Okay? Devemos considerar 50% da potência mínima usada para os carregamentos de veículos elétricos. A nível de previsão de cargas, portanto, se temos 41 lugares de garagem, há uma potência mínima a prever para o carregamento do veículo elétrico, 16 A por tomada, 3.680 watts. Então a potência do edifício deverá ser a potência do vivenda ou apartamento, mais a potência dos serviços comuns, mais a potência dos locais comerciais, mais a potência da garagem e mais a potência do veículo elétrico, do sistema de carregamento do veículo elétrico. Ora, segundo a norma da DGEG, há uma previsão mínima de potência por apartamento ou vivenda, portanto, que seria igual a 0,5 vezes 3.680, que é metade da potência, não é? Com um fator de simultaneidade de 1,
para 20 vivendas ou apartamentos. Então a potência por vivenda ou apartamento seria as 20 vezes 1840, que dá os 36.800 watts. Portanto, aos circuitos que alimentam diretamente os pontos de conexão de veículos elétricos, por exemplo, uma tomada, o fator de simultaneidade deve ser igual a 1. A nível de previsão de cargas, os serviços comuns teriam 9.000 watts. A nível de potência de locais comerciais seria 2 vezes 50 metros quadrados, vezes 100 watts por metro quadrado, que daria 10.000 watts. A nível da potência de garagem, 1.015 metros quadrados por 20 watts por metro quadrado, que daria 20.300, sem contar com o carregamento do veículo elétrico. A potência do veículo elétrico seriam 41 vezes 1840, que dava 75.440 watts, com fator de simultaneidade de 1. Então a potência do edifício, somando todas essas potências anteriores que vimos, daria um total de 151.540 watts. Ora, de referir que aqui os valores a vermelho são meramente indicativos. Há que depois alterar em fase de projeto. Os valores a azul foram atribuídos como exemplo, ok? Para ser estar ou não, depois é uma questão de analisar no projeto da habitação e verificar as respectivas áreas reais. Então vamos fazer então o cálculo da secção por intensidade admissível. Ora, aqui neste caso vamos optar pelo método de instalação do tipo C. Iremos trabalhar com cabos mono ou multicondutores, com ou sem armadura, fixados às paredes ou tetos, e para isso o Grupo Prysmian tem o cabo indicado para este tipo de instalação, que é o cabo Excellent Compact RZ1-K AS 0,6 a 1 kV. Portanto, pode ser usado em canal de proteção suspenso. Está também aqui disponível o link de acesso às características do cabo para poderem consultar e efetuarem uma análise mais cuidada. Partindo do pressuposto, estamos perante uma instalação monofásica, uma corrente de 16 A para a potência 3680, um cosseno de φ1. Agora aqui vamos supor que o comprimento seria de 60 metros. Ora, estes 60 metros é sempre considerado o ponto de carregamento mais longe de um sistema de carregamento em corrente contínua que existisse nas proximidades. Então, optamos pelo sistema de instalação C, segundo as regras técnicas, sob o tubo na montagem em superfície e, tendo em conta esta escolha, vamos verificar então o cálculo da secção por intensidade máxima divisível. Ora bem, segundo as regras, nós temos um valor de 16 A, indo para uma instalação do tipo C, então aqui o condutor terá que ser do tipo XLPE, e tendo em conta esse valor de instalação do tipo C e sabendo que a corrente é 33 A, vai dar então uma secção de 2,5, que está dentro das normas técnicas da DGEG, que exige que no mínimo seja de 2,5 milímetros quadrados. Agora, nós devemos prever uma canalização completa. Neste caso, como temos muitos apartamentos, não é? Vamos ter muitos lugares de garagem, tem que se optar então pela canalização completa. Então aqui, se vamos utilizar a disposição dos cabos, neste caso encastrados ou embebidos em elementos da construção, então iríamos ter uma solução com 20 condutores, em que então iríamos ter um fator de correção de 0,38. Neste caso, iria haver duas canalizações, uma com 20 e outra com 21, por exemplo. Ora, se nós formos aplicar este fator de correção, o cabo de 2,5 mm² não é suficiente, porque a corrente ainda é inferior ao 16. Mas para 4 mm² já cumpre essa mesma norma, e também 6 mm² iria também funcionar. Portanto, era passível de ser escolhido. A solução pelo critério de intensidade máxima admissível seria 4 ou 6 mm². A nível do cálculo da queda de tensão, aplicando os 5%, segundo a norma, e fazendo o cálculo da secção, daria então os 3,44, o que a solução adotada de 4 mm² está perfeitamente bem escolhida. Então o cabo a utilizar para esta instalação
que o Grupo Prisma tem disponível para vocês. Então, neste caso, seria o cabo Excellent Compact RZ1-K AES 0,6 a 1 kV com uma secção de 3G4. Portanto, o código para a escolha deste cabo em catálogo seria o 2030-2901. Portanto, este cabo garante todas as condições técnicas, não só a nível de segurança da instalação, mas também a nível da qualidade que a instalação irá ter, para poder então suportar todos os carregamentos desses veículos elétricos. Algumas considerações finais. Portanto, tendo em conta isto, o que eu aqui falei um bocadinho neste webinar, é muito importante o correto dimensionamento da instalação, para que depois ela possa futuramente crescer. Eu, por exemplo, pessoalmente, tecnicamente, aquela solução anterior de 4 mm² seria suficiente, mas eu iria para 6, por exemplo. Era uma opção, mas isso é apenas uma opção. Quando dimensionarmos para secções mais elevadas, estaremos também a criar menos emissões de CO2 e a diminuir também as perdas por efeito Joule, daí a minha escolha dos 6 mm². Há que sempre que efetuar os cálculos, sempre para a situação mais desfavorável. E o que eu aconselho, quando quiserem fazer o dimensionamento e escolher o cabo adequado para este tipo de instalações, é vocês efetuarem o download de uma aplicação que o Grupo Prysmian possui, que é o Cable app, que está disponível neste link que aqui está descrito. Vocês fazem o download desta aplicação para fazerem os vossos cálculos e depois também, ao registarem-se no Prysmian Club, acabam por ter acesso também a treinamentos exclusivos e a receber informações constantes de todos os produtos que vão lançando e também do que têm. Esta aplicação é muito útil, permite dimensionar cabos de forma adequada para qualquer tipo de instalação. Fica aqui disponível também neste slide. Portanto, poderão descarregar as aplicações, Cable app, através dos seguintes QR codes que aqui estão apresentados. Muito obrigado a todos e espero que tenham gostado deste webinar. Perfeito, muito obrigado, Felipe. Vou colocar a pesquisa de hoje. Bem, eu acabo de colocar no ecrã de vocês, na parte superior, tem uma barra verde com um botão vermelho escrito Participe, e a nossa pesquisa de satisfação. Peço a todos, se possível, que possam dar a opinião de vocês através dessa pesquisa, é muito rápido, é muito simples. Enquanto isso, enquanto o Felipe toma água também, né, Felipe? A gente começa com algumas das perguntas, e algumas perguntas mais sobre o dimensionamento em si, algumas perguntas mais focadas no cabo Prisma. Vai. Todos aqueles que perguntaram sobre gravação desse webinar, sim, esse webinar está gravado, a gravação estará disponível a partir de amanhã no site da Voltium, também se enviará por correio eletrônico a todos vocês a gravação. Aqueles que perguntaram também sobre a apresentação em formato PDF apresentada pelo engenheiro Felipe, também será facilitada a vocês junto com a gravação. Tanto a gravação como a apresentação em formato PDF podem ser encontradas no site da Voltium, também se enviará por e-mail a todos. Mas o PDF sem o Felipe explicando não é a mesma coisa, né, Felipe? Não é a mesma coisa, tem que ter ele explicando, senão... Muita gente agradecendo, obrigado a todos que agradeceram, e aqui vamos com algumas das primeiras perguntas por aqui. Não sei se, entretanto, o engenheiro Jarré está presente para responder a algumas questões. Felipe, você conseguiria explicar rapidamente, caso se você está um pouco fora do foco do escopo desse webinar, mas caso você possa explicar proteção diferencial associada ao posto de carregamento? Tipicamente, eu penso que será essa a questão que o Nuno estará a colocar. Ele está a questionar se é um interruptor diferencial ou um disjuntor diferencial, é isso? Eu acho que ele pergunta o tipo da proteção, né? Acho que ele quer perguntar.
Foge um pouco desse webinar, já que não seria um webinar sobre cableado, né? Mas eu sei que também é uma pergunta muito importante e frequente. Eu perguntava se a proteção diferencial de 30 é necessária, se o montante de 30 é suficiente. Acho que é o tipo de proteção, né? A força da proteção. Ora bem, aqui esta outra questão é a questão do Adriano Spínola, não é? Se é tipo A ou tipo B. Parece-me aqui questões diferentes. Portanto, em relação à proteção diferencial, 30 mA a montante e 30 mA na instalação do veículo de carregamento. Podemos usar um valor de corrente de proteção superior, portanto, podemos ir aos 300 mA, por exemplo, e ter 30. Se no caso do veículo elétrico obrigar a ter 30, não fará muito sentido ter 30 mA também à entrada. Agora vai depender também da instalação e do valor de terra, não é? Também que temos na instalação. Perfeito. Existe uma pergunta interessante, na verdade não é uma pergunta, é um comentário do engenheiro Fred, que diz: acho que não é o futuro os carros elétricos, não são tão amigos do meio ambiente quanto tenta vender a malta, são só politiquices. Aí até eu mesmo falo desde a Voltium, né? Acho que o futuro, os carros elétricos, eu não sei se eles são o futuro, mas a gente pode dizer que eles são o presente. Nós temos hoje inúmeros projetos de pontos de recarga sendo instalados por Portugal, sendo instalados pela Espanha, sendo instalados no resto da Europa. E nossa função aqui é passar essa informação a vocês, passar esse conhecimento a vocês, para que vocês possam trabalhar em projetos que não são mais futuros, são projetos do presente, são projetos que estão acontecendo hoje em dia. Então, a discussão se o veículo elétrico é ou não o futuro, ela pode até ser feita num outro momento. Eu acho que a discussão de hoje é dar ferramentas a todos vocês, a proteção diferencial, o próprio ponto de recarga, os cabos a serem usados nesse ponto de recarga, para vocês possam efetuar os projetos presentes, os projetos de hoje em dia que já estão acontecendo por todo o país. Né? Veio a pergunta do Felipe, perguntava o que se entende por pré-instalação para carregadores de veículos elétricos? Ter caminhos de cabos, passar cabos, deixar reservas de quadros elétricos? Sim, é isso. Deixar já reserva no quadro elétrico. Deixar já uma pré-instalação, não é? Com a cabelagem e tudo. Tudo já prontinho, e depois com uma tomada, e depois quando vier o carregamento, ou pelo menos quando pensarem em comprar um carro elétrico, ter já tudo pronto para poder instalar. Ou pelo menos garantir isso a nível de quadro elétrico, porque os instaladores normalmente, por norma, deixam sempre 30%, não é? De reserva nos quadros elétricos. Portanto, e aí já estão a prever este tipo de instalação. Portanto, deve ser. Luiz Marques perguntava se o fio H07Z1K, se o isolamento é PVC ou se é o XPLA. Assim, eu penso que a pergunta vem no seguimento do exemplo que o Filipe tinha no quadro, que a seta não estava colocada sobre a coluna do PVC. E este H07Z1K é um cabo que tem um isolamento que nem é PVC, nem é o XLP, ou polietileno reticulado, é uma poliolefina termoplástica isenta de halogénios. E a nível de temperatura máxima tem 70 graus, que é o equivalente ao PVC, daí a seta apontar na coluna do PVC. Penso que era esta a dúvida. Perfeito. Portanto, a reter é um cabo, a mensagem é um cabo isento de halogénios. Ou seja, se estiver na presença de chama, não liberta halogénios, que é prejudicial para a saúde, para as vias respiratórias. Pergunta do Antônio Malveiro se condutores de 2,5 milímetros são suficientes quer para a corrente de carga, quer para o aquecimento vindo das baterias. Bem, a nível de cálculos e condições técnicas, tecnicamente sim, mas, como eu referi agora no final, eu normalmente gosto sempre de escolher uma secção, questões de propósito de CO2 e etc. Eu gosto sempre de escolher uma secção imediatamente acima. Mas isto é uma opção pessoal. Não sei se o engenheiro José também quer dar a sua opinião. Sim, a secção acima tem vantagens, ou seja, podem prever um possível crescimento futuro a nível do efeito das perdas de jogo, portanto também a resistência é menor e serão menores. A nível de tempo de duração do cabo, depois ao longo da sua vida útil, também não estará a ser tão penalizado porque não está em esforço. Aqui o esforço traduz-se na corrente que pretendemos portanto, fazer circular pelo cabo
quanto maior o valor da corrente, mais o aquecimento o material isolante vai ter. E o próprio material isolante, a temperatura máxima é que limita o valor da corrente. Portanto, se estivermos a trabalhar nos, por exemplo, 40 graus em vez de 70, o tempo de vida será muito superior. Portanto, é vantajoso ir para uma secção acima. Houve uma questão que foi colocada por uma pessoa que assistiu ao webinar, penso que terá sido o Nuno ou outro colega, que era a questão do disjuntor, não é? Diferencial. Portanto, o interruptor diferencial convém que seja do tipo A. Perfeito. Haviam 2 perguntas, acho que a gente pode responder elas de uma maneira junta. A primeira pergunta era da Ana Azevedo, que pergunta se um eletricista nível 5 pode responsabilizar-se pela instalação até que potência. E também a pergunta do Francisco, se é necessário, no final do trabalho executado, passar algum termo de responsabilidade da instalação ou apenas um documento de conformidade da instalação. Será sempre necessário ser algo de vistoria. Portanto, tem que ser verificada por um técnico responsável. Tem que haver um termo de responsabilidade. Pergunta do Paulo. Se o cabo pode estar à vista, só fixo com braçadeiras, se não necessita de proteção mecânica e contra possíveis contatos diretos ou indiretos. Eu penso que demos 2 exemplos, não foi, Filipe? Só com o H07 e um cabo, portanto, um cabo só com isolamento dentro de uma conduta, portanto, tem uma proteção mecânica conferida pelo tubo, ou então, no caso, um hexalente compacto RZ1K de 1 kV, que é um cabo com isolamento e bainha, e aí seria, por exemplo, numa prateleira metálica, uma esteira. Em calhas metálicas. Em calhas, sim, metálicas, sim. Pode ser feito das 2 formas, desde que cumpram os critérios conforme vimos há pouco nos exemplos. Portanto, o cabo pode ficar à vista? Pode, se for aquilo último, não é? Esse sim, pode. Sim, com bainha. Como informação complementar, eu penso que também era interessante os ECAPAs, que normalmente é alvo de perguntas. Portanto, o que o guia técnico das instalações elétricas define é acima de 2 metros, portanto, um ECAPA 0,7, e entre 0,9 a 2 metros, ou 0,8 ou 0,9, dependendo se existe uma proteção complementar ou não. Perfeito. João Miguel Mendes pergunta: quando se indica que a partir de 2010 tem que existir a ligação entre a fração e o estacionamento, em que consiste essa ligação? Alimentação elétrica, instalações de comunicação com cabo tipo UTP e quando a garagem já tem um quadro elétrico? Ora, portanto, a nível da alimentação elétrica, é nesse aspecto que estaremos a falar. Portanto, pensa-se que, ou pelo menos deveria haver uma ligação elétrica entre os dois, entre o quadro principal, não é? E a fração e o lugar de estacionamento. Agora depende se a instalação é anterior a 2010, aí depois provavelmente não terá. Se a garagem já tem um quadro elétrico, esse quadro elétrico provavelmente deriva do quadro geral, do quadro de serviços comuns, portanto, à partida também será válido. Pergunta do Bruno Santos. Não se pode usar um único cabo com seção maior e fazer derivações para cada carregador de veículo elétrico? Ou seja, usar uma solução descentralizada? Eu aqui não sei qual é, a opinião dos engenheiros do RE. Eu acho que isto poderá ser perigoso. Assim, eu penso que qualquer derivação tem que estar a retirar a proteção mecânica que o cabo terá, bainha e isolamento. Exato. O que será de evitar, tendo em vista eventuais problemas que possam surgir de futuro, ou uma ligação mal feita, ou seja, com possíveis pontos de aquecimento. Portanto, o ideal será ter um circuito para cada box, cada ponto. Ok. Eu aqui também acrescentaria que quanto maior também aqui neste caso for a secção do cabo, depois também muito mais cara ficaria a instalação para o tipo de efeito que tem. Teríamos que ir para secções extremamente elevadas, o que seria algo complexo.
Sim, e um ponto também importante salientar aqui é que quando se dimensiona, devemos prever sempre a situação pior. Ou seja, pensar logo a estrutura como um todo, a nível do número máximo de equipamentos ou carros ou veículos que vamos ter a carregar. Isto por causa dos fatores de correção a aplicar. Portanto, podíamos estar a pensar numa situação descentralizada para 2, 3 carros, ok? Podíamos um cabo maior, mais robusto, maior secção, com os problemas que poderiam daí advir, e estávamos a dimensionar, tomando por base um cabo, eventualmente 2 ou 3, mas o ideal seria pensar logo tudo, e é o que deve ser feito, pensar num todo, na pior situação, e assim salvaguardar situações que possam ocorrer no futuro. Por exemplo, todos num condomínio terem um veículo elétrico. Depois, se todos ligarem ao mesmo tempo, há que estar dimensionado para essa situação. Portanto, coeficientes de simultaneidade, neste caso 1, ou seja, o pior. Perfeito. A Ana, acho que não respondemos a pergunta anterior da Ana, que é a potência até a qual um eletricista pode responsabilizar-se dentro de uma instalação de veículo elétrico. José Carlos dizia no chat que até 50 kW. Sim, as potências que estão neste momento em vigor para um técnico responsável por execução de instalações elétricas que esteja inscrito na DGEG. Ok. De nada, Ana. Mais perguntas sobre dimensionamento de cabos? Vou esperar mais alguns minutos, caso alguém tenha alguma última pergunta. Bem, acho que não. Nesse caso, cabe a mim agradecer ao engenheiro Felipe, engenheiro José, obrigado aos dois pela presença, obrigado também a toda a equipe técnica da Prysmian, do grupo Prysmian, pela organização desse webinar. E muito obrigado a todos os participantes também que confiaram na Voltman para estar aqui conosco. E a partir da próxima semana, estamos de volta com mais webinars da Voltman. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Okay. Boa Obrigado. tarde. Bom trabalho. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.